Olá, bem-vindo ao último vídeo da série análise aerodinâmica com o Fluent 2020, e antes de 2020 no caso, né? E bem, essa última parte a gente vai fazer análise 3D. Essa é uma análise que a gente já tinha feito no canal, com o pessoal que viu o vídeo. E bem, essa aqui vai ser só uma ida bem por cima, vou até deixar abrindo aqui o Space Claim. Vai ser uma passada bem por cima do que mudou, o que a gente devia repensar usando o 2020, que, na minha opinião, é um programa superior ao 2018, né? Faz sentido, senão eles não teriam gostado, mas eu digo, as diferenças foram sensíveis a quem usou bastante o 2018. A maior diferença, acredito que seja na malha. A malha computacional ficou mais fácil de fazer. E, bem, terminando de abrir a geometria, vou só falar sobre como que está a geometria que eu desenhei foi ontem. Foi uma geometria super simples, simplificada e que não tem nada a ver com algum projeto que já foi feito. Ela é puramente feita para análise por CFD, para ensino. Voltamos quando o Space Claim decidir abrir. Certo, o Space Claim ele acabou de abrir aqui. No caso, essa aqui é a geometria que a gente utilizou. Pode perceber que, como na última, ela é um sólido com um buraco no meio, e esse buraco é exatamente o foguete que a gente está analisando. Lembrando, como a gente falou do último 2D, a única coisa que não tem na simulação é efetivamente o objeto que está causando a perturbação do fluxo, né? Então, o que a gente vai fazer? O que você deveriam fazer? Por exemplo, caso vocês não consigam, assistam um vídeo de como importar geometrias do SolidWorks para o Space Claim, que a maioria dos projetos do top são feitos em SolidWorks. Vocês importam, criam essa estrutura ao redor dele e excluem o que tem dentro. Bem, isso é explicado no vídeo, e vamos só prosseguir para a próxima parte de fazer malhas. Caso vocês achem que precisam ver o vídeo, eu vou deixar ele na descrição para fácil acesso. Então, vou clicar aqui em malhas e voltamos quando o programa de meshing abrir. Certo? Abriu aqui o programa, só explicando, está tipo, tudo montadinho aqui para vocês. Aqui eu tenho a geometria, que ela é um sólido só, no caso. Em malha, a gente criou essa malha aqui. Eu vou mostrar para vocês, no caso, se vocês quiserem fazer parecido, é só clicar em Section Plane, e aí vocês... vou clicar aqui para vocês verem, e aí vocês cortam a geometria só arrastando. Você clica e arrasta e você forma uma linha, e com essa linha você corta a geometria. Eu já fiz um corte aqui, ó. Deixa eu colocar. Opa. Aqui. Pronto. Vou dar um zoom. Esse aqui é o foguete. No caso, você pode ver que ele em si é um buraco. E o resto é o fluido. E como que a gente fez essa malha aqui, com bastante refinamento perto da ponta? A gente fez aqui, clicar em malha, Tails, a gente foi em Sizing, colocou a taxa de crescimento em 1,1, ou seja, naturalmente triângulos pequenos vão ser formados perto da ponta, mas eles meio que se dissolvem em triângulos maiores para perto deles, para que diminua o número de elementos aqui. Para evitar que isso aconteça, eu diminuí a taxa de crescimento de 1,2 para 1,1, ou seja, a taxa com que as células aumentam de tamanho vai diminuir. Certo? Para eu diminuir também a taxa de os maiores triângulos ficarem um pouco menores, para eles não ficarem tão grosseiros assim, eu diminuí o max size, né, o tamanho máximo,
e também diminuir esse diffuser size para 2,5/-5. Mas isso é para a minha geometria. Caso a sua geometria seja maior, você vai colocar um valor maior. Se for menor, um valor menor. Só dando uma... Por que a gente costuma fazer isso ao invés da simulação 2D? Porque, por exemplo, esse caso aqui, ó, 291 mil elementos, tipo, muito mais gasto computacional. Mas para que a gente faz isso? A gente faz isso para coisas que elas não são exatamente radialmente simétricas, né? Por exemplo, se a gente viu que ele tinha 3 aletas não são radialmente simétricas, né? Ou, por exemplo, vai ter, às vezes, um botão aqui no foguete, só tem um botão, não tem lugar mais nenhum, então tipo, você não consegue simular com uma simetria radial. Você precisa fazer, às vezes, uma 3D, infelizmente. Certo. Então, como é que a gente fez isso aqui? Primeiro, a gente obteve todo esses trianguladozinhos pequenos, fazendo essas mudanças que eu comentei, né? Tipo, colocando o growth rate em 1,1, abaixando ele, pode chegar até 1,01, às vezes se você quiser fazer uma coisa bem refinadinha. Mas e essas camadas que tem aqui ao redor do foguete? Como que é feita essas camadas? Bem, essas camadas são conhecidas como inflation. Inflation nas malhas, elas são como se fosse uma aproximação da parede. Elas são feitas, provavelmente, né, para captar as camadas limite de um jeito mais decente, assim, nas simulações. Para você colocar elas aqui, é só ir em inflation. Aqui, ó, tá vendo? Tem um inflation aqui. Eu deixei controlado pelo programa o modo como que elas são feitas, né? O modo de inflation, Smooth Transition, é o modo mais simples. Tem outros modos, mas eu acho que é mais fácil vocês explorarem do que eu contar para vocês como funciona. Transition Ratio, Maximum Layers. Esse aqui é o número de layers que você vai ter aqui. No caso tem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas. Deu para contar aqui. O legal seria colocar pelo menos umas 20, mas eu preferi não exagerar muito, porque eu sei que meu PC ele não aguenta tanto. E o que mais? Ó, taxa de crescimento das layers também, importantíssimo. Beleza. Mas o que geralmente tem problema essas coisas. A gente sempre imagina, putz, qual que é o problema então? Bem, o problema é que às vezes quando você vai nomear uma seção, por exemplo, eu vou nomear o cone para eu poder depois eu pedir o drag coefficient do cone. Mas quando você coloca o nome de alguma coisa, a inflation não costuma não funcionar. Por quê? Porque você precisa vir aqui em cone e você precisa ir aqui, ó, Program Controlled Inflation. Você precisa incluir que essa sua face, essa sua seção da malha, ela seja inclusa na inflation, porque quando você cria, ela já vem com exclude. Ela é excluída da inflation. Ou seja, não é criado nada, não é criado uma camada aqui para ajudar na malha. Então isso atrapalha bastante, demorei para perceber isso, mas agora eu sempre deixo include. Aí você deixa do jeito que você preferir. No caso, as paredes laterais aqui, ó, essas partes aqui, elas também pegam a inflation. Mas eu não queria, porque isso é um refinamento que eu não acho necessário. Então eu vou na parede e coloco excluir. Eu não quero que ela pertença à minha inflation. E é isso, ela não apareceu aqui. Deixa eu tirar aqui. Certo. E só isso já foi para fazer uma malha razoável aqui, já foi, né? Só precisei fazer isso para criar uma malha razoável. Ó, pode ver que a inflation pega todo o formatinho irregular do nosso foguete. Claro que para uma análise que seja quantitativa de verdade, vai precisar de mais elementos, vai precisar de mais camadas mais próximas.
a superfície. Então, ó, se eu der um zoom, você percebe que ele não é um oval, né? Ele tem reto, ele é meio reto aqui em umas partes, então pode dar algum probleminha. Então, o que fazer é sempre diminuir, colocar um tamanho pequeno de elemento. Isso vai aumentar bastante o número de elementos no final? Vai ficar uma simulação pesada, tudo bem. É isso que acontece com simulações 3D, geralmente você não tem como evitar muito isso. Acabou de fazer a malha, mesh, clica no botão direito, update, vai para o Fluent. Pode fechar aqui já. E o Fluent, ele, vou falar para vocês que é a mesma coisa que foi a análise 2D. A única diferença é que, como a análise está um pouco mais pesada, eu pessoalmente preferi tirar a abordagem de ser gás ideal. No caso, eu coloquei como líquido, como fluido incompressível com densidade constante. Então tá abrindo aqui o Fluent, né? Quando ele acabar de estabilizar, eu volto. Certo? Acabou de abrir aqui o Fluent, né? Ó, a gente tem o nosso display de como que tá a nossa forma, né? No caso, a gente vê de fora. Mas tudo bem. Os modelos que eu utilizei, ó, energia desligado, porque eu não preciso de gás ideal. Viscosidade, Spalart Almaras, para ficar bem simples, para ficar bem rápido de rodar. Se vocês forem querer uma solução com uma base quantitativa melhorzinha, é bom você colocar um K-epsilon, K-ômega, dar uma lida nos artigos para ver que modelos as pessoas usaram. É sempre importante dar uma olhada. Sem curvature correction, não precisei colocar. Ok. É só isso de elemento. Materiais, eu não precisei editar o ar. Ó, como vocês podem ver, ele está como constante aqui na densidade, 1,225. Condições de contorno. A gente tem só entrada, de velocidade eu coloquei 120 de novo. Deixa eu ver se é isso. Não, eu coloquei 50, para ficar mais fácil ainda. Outlet, coloquei pressure outlet, ou seja, saída de pressão. No caso seria 0, porque eu quero que seja um ATM. E methods. Que métodos a gente colocou? Bem, eu coloquei coupled e coloquei pseudotransiente para ajudar na convergência. Certo? Report definitions. A gente poderia colocar aquele de drag coefficient, é do mesmo jeito que funciona no 2D, você clica aqui, force reports, drag coefficient, coloca que é o cone que você quer e manda brasa, enfim. Monitors, eu deixei em 10 a menos 3 para convergência, você inicializa e tá feito. Então vamos lá, vamos fazer isso aí, ó. Edit, novo, force report, drag. Vamos colocar aqui, ó. Drag coefficient no cone. Lembra que a gente tinha dado um nome para o cone, hein? Não podia esquecer disso. Report file, print to console. E é isso, você dá OK. Fecha aqui, vamos ver, ó, residual, ele vai convergir em quanto? 10 a menos 3. Beleza. Só lembrando uma coisa aqui, ó. Caso você queira fazer uma análise em transiente, esse tipo de coisa que eu vou falar para vocês funciona para o 2D também, eu só esqueci de falar. No caso, se você for fazer uma análise em transiente e você quiser que a velocidade mude ao longo do tempo, você pode fazer o quê? Você pode pegar aqui, colocar uma expressão, você pode colocar parâmetros, sabe? Você pode colocar, por exemplo, que a cada 1 segundo a velocidade aumente em 10 metros por segundo, seria interessante colocar. Mas tudo bem. Lembrando que ele pede que você coloque as unidades, todas as constantes que você coloque. Então, beleza. A gente inicializa aqui, ó, initialize, você vai perceber que ele é bem mais devagar, porque foi de 20 mil para 291 mil elementos. Ó, você percebe que é bem mais devagarzinho. Ele não alcançou exatamente a convergência que a gente estava esperando, né? Ó. Cadê?
Deixa eu aumentar aqui. Tá, beleza, não tá aumentando. Mas ó, não chegou a 1, 10 a menos 6. O que isso pode dizer? Quer dizer que provavelmente os métodos a gente está com first order, second order. Geralmente, para uma solução inicial, a gente coloca first order nas coisas que puder colocar. Você acaba obtendo uma resposta um pouco ruim, e aí você muda para second order depois de ter convergido e continua a calcular dali. O que você está fazendo? Ao invés de você inicializar de novo a simulação, você está usando os dados obtidos na última como valores iniciais. Então você está sempre refinando a simulação. Ó, por exemplo, vou tentar fazer isso aqui. First order, momentum. Vamos lá, vou colocar results. Solution aqui, ó, initialize. Vamos ver se dá uma melhoradinha. Ele vai tentar inicializar. 6, tá, não ajudou muito também, mas vamos lá. Vamos fazer uma inicialização diferente. No caso, quando a hybrid não dá certo, a gente coloca standard. Standard, a gente só dá initialize e ela dá certo. E ó, tá carregando, foi. Run calculation. 5.000 iterações. Vamos lá, dá calculate. E ele tá carregando. Esse tipo de simulação, não se preocupe se seu PC começar a dar uma travada, assim, é porque ele puxa bastante do PC. Vamos lá. Pra vocês darem uma noção de como que demora aqui para fazer uma simulação 3D. É isso, e aí quando chegar a 10 a menos 3, eu volto com o vídeo, eu vou dar um pause nele aqui. Nossa, você pode ver que o CD ele tá indo aqui, tá tudo andando tranquilamente. Eu vou pausar. Voltamos aqui, certo? Não precisou de muitas iterações, nesse caso, ó, 30 iterações já convergiu em 10 a menos 3. Vamos dar uma olhada como é que estão os resultados. Ó, vamos aqui em contorno. Vamos dar uma olhada em... o que seria interessante olhar aqui? Vamos ver a velocidade. A gente pode ver a velocidade, no caso, tanto numa superfície que a gente pode criar aqui, como um plano cortando o foguete, quanto a gente pode ver até no cone. Vamos dar uma olhada como é que está no cone. Ó. A gente vê que a velocidade dele está 0 por causa da camada limite e tudo mais. Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, wall fluxos e colocar wall shear stress, a gente vai perceber que tem um certo estresse aqui nesse cone. Ó. Você pode ver que o estresse ele é... Deixa eu tirar aqui, ó. Você dá uma olhada, você vê que o estresse ele é maior indo para fora dessa ponta, no caso. Mas o Fluent, para você ter uma resposta, quando você tem uma resposta 3D, o Fluent não é a melhor opção para você analisar. É melhor você ir no CFD-Post. Então é o que a gente vai fazer. Vamos fechar aqui, ok, e abrir o CFD-Post. Certo, aqui eu abri o CFD-Post já. E quando você abrir, vai estar aproximadamente, vai ter assim, né? Diferença que seria outra geometria no caso. Então, ela vai ficar mais ou menos assim. O que você precisaria fazer para ver o seu foguete, por exemplo, é só habilitar ele aqui na árvore de objetos. Você pode habilitar ele aqui, só clicar OK. O cone está separado, vamos lá. Habilita o cone também, agora você pode ver isso aqui. Certo, mas eu quero ver como é que está algum contorno ao redor disso. Primeiro a gente precisa criar um plano que corte o foguete. Então vamos lá. A gente vai em Location, Plano, ok. Qual plano a gente vai querer? Vamos pegar um XY? Faz sentido a gente pegar um XY? Faz. Um plano XY seria legal, não Z igual a 0. Apply. Ó, ele fica aqui. Interessante. Vamos alinhar. Agora vamos ver o que a gente vai colocar nesse plano. Vamos pegar um contorno aqui. Vamos colocar location no plano, né? Vai ser ali que vai ser feito o gráfico de contorno. Vamos colocar pressão. Pode ser pressão.
Como a gente viu que o número de contornos importa, né, faz uma boa diferença, vamos colocar um 50 e dar Apply. Olha só. Aqui a gente já consegue ter uma noção de como o foguete ele se comporta. Ó, se você fizer assim, dá até para ter uma noção da diferença de pressão que tem em cima e embaixo do cone. Certo? Dá para ver as mesmas coisas que a gente via antes, como velocidade e tudo mais que já foi apresentado. Ó, viscosidade, densidade. Densidade é legal quando você coloca o gás ideal. É interessante você ver esse tipo de coisa. Vamos colocar velocidade. E bem, na velocidade aqui a gente até percebe que a distância da parede a parede está muito perto do objeto, ela está influenciando bastante. Mas tudo bem. Isso fica para uma simulação futura, caso você queira fazer aí no seu próprio ANSYS, seria interessante. O que geralmente a gente quer analisar também, tipo, já que a gente se deu o trabalho de fazer uma análise 3D, o que essas partes que não são simetricamente não são radialmente simétricas, o que elas influenciam na sua aerodinâmica, que tipo de turbulência elas geram. Primeiro vamos tirar aqui o contorno, plano. Como que a gente pode ver isso? A gente tem vários métodos. Um deles, por exemplo, é esse volume rendering. O que ele faz? Ele cria uma resposta no estilo nuvem. Eu vou mostrar aqui como funciona. No caso, vamos dar uma olhada em pressão, pressure. Eu vou especificar aqui uma pressão que eu já deixei preparado. Vamos lá. Colocar em menos 39 e... Não, colocar em 70 aqui. O que eu estou fazendo aqui no caso é só mudando a escala para que vocês vejam de um jeito mais fácil. Se eu colocar tudo na escala global, talvez as cores elas não se diferenciem o suficiente. Vocês vão entender por quê. Resolução colocar em 100, transparência colocar em 95. Aí vamos dar Apply. Ele é bem pesadinho. Às vezes você coloca, o PC pode dar uma travada, às vezes o CFD Post para de responder, mas é só esperar que ele volta a funcionar. Aqui, ó. Esse é o tipo de resposta por fumaça, ó. Você vê que talvez a gente possa até diminuir um pouco as aletas, mas ó, olha que legal. Você vê toda a onda aqui de impacto do cone do foguete, você vê as partes de impacto das aletas, ó. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou colocar em 50, que as coisas ficam ainda mais transparentes, que a gente consegue ver com mais facilidade o que importa mesmo. Ó. Aqui, percebeu? Então, ó, bem legal. Dá para fazer uma bela de uma análise aqui de se está realmente aerodinâmico o foguete. Ou, por exemplo, o que aquele pino a mais faria, o que ele atrapalharia, né? Isso é bem importante. Outra coisa que é bem legal fazer é o que aqui o programa ele chama como Streamline. Eu vou apagar o volume rendering, que ele é pesadinho. Streamline seriam as linhas que simulariam o ar passando ao redor do nosso objeto. No caso, vamos aqui, ó, fazer uma Streamline 3D, começando do inlet. E vamos colocar uns 100 linhas saindo do começo e passando através do nosso foguete. Vamos ver o que sai. Ó, é esse tipo de resposta que a gente obtém. No caso, como tem poucas, você vê pouca influência. Mas ó, se eu der um zoom, você vê que tem uma linha que já bateu aqui na aleta, né? Vamos aumentar, vamos colocar umas 500 e ver a diferença. Ó, ele começa a mais linhas baterem na aleta, mas começa a ficar um pouquinho difícil de ver, então a gente pode fazer um corte. Vamos usar aquele plano que a gente tinha pego ali, ó, plano 1, domínio, não domínio não, é Surface Streamline. Aí sim, a Surface que eu vou colocar é o plano 1 e Apply.
Ó, que agora está só num plano. A gente pode ver, ó, o tipo de... Aqui a gente tem uma zona de refluxo. Tudo bem que está um pouco bugada essa parte, porque eu acho que é por causa do número de streamlines. Mas, ó, ele está atravessando aqui o cone um pouco. Mas... é isso. Esse é uma das respostas que você pode obter também. E... é basicamente isso. A análise 3D aqui com o CFD Post, ele tem muitas ferramentas que seria muito legal que vocês explorassem vocês mesmos e aprendessem para expandir esse conhecimento. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou fechar aqui. Muito obrigado quem acompanhou, quem ficou esse tempo todo vendo vídeo de CFD, ninguém merece. Mas parabéns aí, você chegou até o final. Desejo tudo de bom. O vídeo vai ficando por aqui. E uma boa noite.